Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre impulsividade. Algumas maneiras de lidar com a impulsividade, que quando ela aparece, né, às vezes ela traz alguns arrependimentos, nos colocam em umas situações mais desafiadoras. Então, para que a gente evite tomar decisões precipitadas, agir na impulsividade, eu convido a primeira coisa, se conhecer, né? Se olhar, entender como é que eu me comporto. Eu penso antes de agir ou eu só reajo sem pensar? Eu só faço e quando eu vejo eu já fiz, né? Quando eu vejo eu já fiz, ou não, eu consigo ponderar, eu consigo, em alguns momentos sim, em alguns momentos não. Como eu sou? Como é que eu funciono? Porque quando eu consigo perceber como eu funciono, como eu ajo, aí eu começo a ter um olhar para essa situação, dizer, não, eu sei que aqui eu funciono desse jeito, e aí eu começo a poder escolher a maneira, né, de agir e não reagir às situações. Então esse é o primeiro convite. É uma aceitação de como eu sou, sem julgamentos. Simplesmente, né, até hoje eu operei assim. Pode ser que a partir de hoje eu faça diferente, mas eu consigo olhar para o meu comportamento e perceber como ele é. Porque só quando eu me aceito como eu sou, assim então eu posso mudar. Porque eu não consigo mudar o que eu não vejo. Então esse é o meu primeiro convite. Analisar, se autoanalisar, perceber como é que eu tenho agido, ou tenho reagido. E então podemos caminhar para a segunda parte, que é como seria se eu pensasse antes de agir? Como seria se eu fizesse uma respiração consciente, como a gente falou no outro vídeo, antes de tomar uma decisão, antes de agir, né? E não sair no automático? Como seria? Se naquele momento eu tivesse pensado antes, 1 minuto, 10 segundos, né? O famoso contar até 10. Como seria? Eu não quero, né? Já a síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, mas como é que tá? Isso dentro da vida, dentro da sua vida. Está sendo benéfico? Está sendo positivo? O saldo até aqui. É esse lugar que eu quero que a gente comece a flutuar, né? Então, não, olha, eu olho a minha volta, eu realmente gostaria de melhorar minhas relações aqui, eu gostaria de melhorar tal. A gente sempre tem pontos de melhoria, né? E trazer essa consciência de como seria se eu fizesse assim, ou se eu fizesse assado, eu consigo me colocar nesse lugar de flexibilidade, de melhoria mesmo. Então, esse é o segundo convite. Seria esse pensamento de como seria se eu pensasse antes de agir. Se eu tivesse pensado, se eu tivesse respirado, como teria sido, né? É um convite. Terceiro convite é identificar gatilhos. Então, eu já tô me olhando, já tô vendo como eu me comporto, né? Então, quais são os gatilhos que são gatilhos, né? Quais são as situações que me fazem agir sem pensar? Isso são gatilhos, né? Essas situações. Então, que me fazem agir sem pensar. Então, quando acontece tal coisa, eu só vou e faço. Aí eu já vi que eu gritei, aí já não teve jeito. Ou não, eu já vi que aquilo, quando a pessoa fez aquilo, eu já achei que era comigo, já me doeu, já saí. Quais são as situações que me tiram do eixo e me fazem agir automaticamente? Reagir, né, no caso. Que situações são essas? E, assim, convidou a criar um bloco de notas do celular, um lugar que seja fácil, assim, um diário, né? Poxa, hoje aconteceu uma situação e eu fiz sem pensar. Hoje aconteceu tal situação e me senti dessa maneira. E aí, quando eu vi, eu já tinha feito. Quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu vi, eu já tinha agido sem perceber. Esse diário, ele ajuda a gente nesse autoconhecimento, né? A tomar consciência de como eu opero mesmo. Então, eu convido a esse diário. Não precisa ser nada elaborado, assim. É pra você, com você. Ninguém vai ler. É só você mesmo, né? Então, você bota lá no bloco de notas do celular. Nossa, hoje
né? Falei, sei lá, um que eu não devia porque eu não pensei antes, porque eu não consegui respirar antes, mas foi nessa situação, desse jeito. E aí você vai começar a perceber quais são os seus gatilhos para que você haja sem pensar, né? Para que a gente haja nessa impulsividade. Aí, né, fazendo tudo isso, o que a gente pode fazer? Tá bom, Cláudia, eu já sei que quando acontece isso, eu ajo assim, e agora? Então, agora que eu já tenho consciência de onde é que aperta ali o meu sapato, o que eu posso fazer? Então, a gente pode fazer algumas técnicazinhas que vão me ajudando. Mas a consciência já é um super passo, assim, né? Vocês vão notar. Então, eu posso fazer uma técnica que chama visualização positiva, que é o quê? Eu já sei que quando eu vou atender aquele paciente, ou quando eu vou conversar com aquela pessoa, ou quando eu já sei que ali eu vou sair do sério, vou ficar irritado, eu vou agir impulsivo. Então, o que eu faço? Eu paro um pouquinho antes e imagino aquela cena. E imagino como seria eu agindo diante daquela situação de uma outra maneira. E eu faço essa visualização mesmo, né? Eu crio uma tela mental, né? De olhos fechados, assim, eu imagino. Não, então ali eu chego, aquela pessoa vai me falar isso, como é que eu vou falar? Não, eu vou falar diferente dessa vez. E você imagina essa cena de uma maneira diferente, se sentindo bem, se sentindo em paz, né? Entendendo que o que vem daquela pessoa diz respeito a ela. Trabalhando isso dentro de você, para que quando você chegar nessa situação, você já tenha um outro repertório e não mais aquele de sempre. É simples, rápido, né? Não precisa de grandes elaborações, mas é uma visualização que vai mudando a gente dentro de uns contextos já conhecidos. Enfim, é isso por hoje. Gostaria que vocês praticassem esses convites. Sempre que precisar, buscando um apoio de um familiar, de um profissional, de um amigo. Poxa, eu não tô conseguindo, né? Eu tô tentando, mas eu não tô dando conta. Pedir ajuda é benéfico para todo mundo. Pedir ajuda é sinal de força, não é sinal de fraqueza, é sinal de autoconhecimento. E né, nessa caminhada teremos momentos que precisaremos de ajuda. Então, sempre que precisar, peça ajuda, peça apoio. E sempre que eu puder ajudar, estarei aqui com novos vídeos, novas situações e novas dicas. Um abraço!